Leucemia é uma doença do sangue. Ela é originada dentro da fábrica do sangue, que a gente conhece como medula óssea. Nesse momento, quando a medula óssea fica doente, ela começa a produzir uma célula em grande quantidade. E essa célula é uma célula que ela não tem uma função específica, ela está ali só para atrapalhar, né? Então, quando você tem essa produção de célula em grande quantidade, ela acaba impedindo a produção de outras células. Então a pessoa começa a produzir menos glóbulos vermelhos, menos glóbulos brancos, menos plaquetas, que são as células comuns da corrente sanguínea. E essa proliferação acaba sendo de uma forma global do corpo, fazendo com que os sintomas da leucemia apareçam, que é a anemia, imunidade baixa, plaqueta baixa. Então, resumindo, a leucemia é uma proliferação descontrolada de uma célula que não tem função, impedindo a função de outras células. Os primeiros sintomas da leucemia variam bastante, mas a gente conhece um número de sintomas que são bem comuns, né? A leucemia pode começar com uma simples dor no osso. Quando você tem uma doença na medula óssea, que é na fábrica do sangue, ela pode fazer dores dentro dessa fábrica do sangue, que é geralmente nos ossos das pernas, nos ossos dos braços. Então você tem uma dor óssea que ela não melhora com medicação ou às vezes só ameniza e ela volta a incomodar na sequência. Então, além da dor óssea, a leucemia ela se manifesta também com um quadro de anemia aguda, onde a criança apresenta uma palidez progressiva e que não melhora com tratamentos comuns, como sulfato ferroso, noripurum. Quando você apresenta a imunidade baixa, começa a aparecer também sintomas infecciosos, como febre, sintomas indiretos como pneumonia. E o que é muito comum na leucemia é aparecer manchas roxas pelo corpo, que seria causada pela quantidade baixa de plaquetas no sangue. A quantidade baixa de plaquetas no sangue, além de fazer aparecer hematomas pelo corpo, pode fazer alguns sangramentos mais comuns também, como sangramentos de gengiva, sangramentos de nariz. Então é um conjunto de sintomas que pode aparecer desde febre, dor óssea, anemia, sinais de infecção como febre, manchas pelo corpo e alguns outros sinais inespecíficos como aparecimento de gânglios, caroços pelo pescoço ou na virilha e aumento de alguns órgãos do corpo, como o fígado e o baço, que usualmente isso só são identificados através de uma consulta médica. Então, é muito difícil um familiar ou uma mãe, um pai, suspeitar da leucemia em casa, suspeitar pelos sintomas clínicos, mas porque esses sintomas que eu acabei de conversar com vocês, eles são sintomas não tão específicos assim, porque tem muitas doenças do sangue e outras doenças que não são direcionadas só à parte hematológica, que também dão sintomas parecidos, né? Então você tem doenças reumáticas que dão anemia e dão dor no corpo. Você tem doenças infecciosas que dão febre e aparecem caroços pelo corpo, né? Então dificilmente você vai chegar ao pediatra já levando essa possibilidade de sua criança estar com leucemia, né? Então, o que é o foco do nosso tratamento, do nosso diagnóstico, né? A educação, né? E o treinamento da equipe, né, de atendimento, seja pediátrica, seja médico da família, a se pensar, né, na possibilidade do câncer infantil, né? A gente sabe que a leucemia ela é o tumor mais frequente na idade pediátrica. Então a gente tem mais ou menos 50% a 60% dos casos de tumores e cânceres malignos na criança
sendo diagnosticada como leucemia. Então, é uma doença que tem que ser conhecida, né, e tem que ter o hábito, né, e o treinamento médico, né, da equipe médica para se fazer esse diagnóstico. Então, o primeiro passo para você pensar e tratar a leucemia, né, é você levar o seu filho a um pediatra, que ele pode pedir um exame simples de sangue, como o hemograma, que para nós, hematologistas, já nos diz muita coisa. Um hemograma normal, que está com a plaqueta boa, que está com a imunidade boa e que não tem anemia, ele diria que seria quase impossível essa criança ter leucemia. Então, o exame básico de triagem para a gente pensar na leucemia e levantar essa possibilidade, já que os sintomas clínicos não são tão assim severos na maioria das vezes, é o hemograma. A importância do diagnóstico precoce no câncer infantil, né, e aqui especificamente na leucemia, ela é muito grande, pois você consegue tratar a doença numa fase inicial, onde a criança não chega tão ruim ao nosso serviço. O tratamento de quimioterapia em si, o tratamento da leucemia em si, ele não é um tratamento que você precise ficar muito tempo internado, ou você precise ficar, as quimioterapias, os remédios não são remédios que precisam ser de forma habitualmente internados. O que traz a pessoa à internação são as condições clínicas que ele chega. Então, a paciente, quanto mais demora para chegar, ela chega com um quadro de anemia mais acentuada, uma imunidade baixa, trazendo com ela uma quantidade de infecções muito maior do que se ele tivesse chegado, por exemplo, há um mês atrás. A quantidade de plaquetas, ela cai também muito com o passar dos dias do diagnóstico da leucemia. Então, se você demora tanto tempo para chegar ao hospital ou fazer esse diagnóstico, você vai chegar ao seu médico, hematologista, com plaqueta muito baixa, imunidade muito baixa e uma anemia muito severa. Isso vai aumentar as suas comorbidades e vai dificultar muito o tratamento. O câncer de criança em geral, ele tem poucos marcadores que definem uma herança genética ou uma probabilidade familiar de que ele se desenvolva. De uma forma geral, esses fatores genéticos ou fatores ambientais, eles não são muito importantes no desenvolvimento da leucemia ou do câncer infantil. Tem alguns marcadores menos importantes que têm alguma relação, como uso de venenos, agrotóxicos, radiação, mas na nossa prática médica, né, o que a gente vê geralmente são casos esporádicos, né? Família que nunca teve um caso de câncer na família, ou uma criança que não tem nenhum contato com qualquer tipo de veneno ou de radiação. Então, o câncer infantil, por ter essa característica de aparecer em qualquer pessoa sem um fator predisponente, sem um fator que nos dê indícios que essa doença vai aparecer, é por isso que é tão importante se conhecer e pensar na doença, porque ela não vai escolher uma população específica, ou uma pessoa com a renda mais baixa, ou uma religião, ou uma descendência, ou um tipo de cor. Ela pode aparecer simplesmente em qualquer criança, em qualquer faixa etária, e por isso a gente foca no foco do tratamento e do diagnóstico, né, é no diagnóstico precoce, para a gente descobrir essa doença antes que ela nos dê uma situação clínica, condições clínicas da criança muito ruins. De uma forma geral, a gente não tem como prevenir, né, ou como se cuidar para que o câncer não apareça na criança. Então, não existe um tratamento de prevenção, né? Então, a prevenção nos protocolos infantis, ela pouco existe ou inexiste. E realmente
a doença aparece e quando aparece, a gente tem que chegar rapidamente a um serviço de referência para o tratamento da doença, que é aqui em Mato Grosso, né, o nosso Hospital de Câncer de Mato Grosso. Quando a criança chega no Hospital do Câncer de Mato Grosso com uma suspeita de leucemia, a gente rapidamente evolui para tentar fazer o diagnóstico dessa doença. O diagnóstico da leucemia, ele acontece através de uma punção, né, com uma coleta de sangue daquela região que a gente chama de medula óssea. A medula óssea fica dentro de todos os ossos do corpo, mas essa punção que a gente faz são nos ossos do quadril, onde a gente faz uma anestesia, geralmente uma anestesia local ou uma anestesia geral, tira o sangue dessa medula óssea e manda para análise. A partir desse procedimento, a gente consegue firmar com certeza qual o nome e qual o sobrenome da doença que está afetando. A leucemia, ela não existe só um tipo de leucemia, né? Você tem várias leucemias diferentes com tratamentos muito diferentes. Então, a partir do momento que ela chega no hospital de câncer, ela tem que ser submetida à coleta da medula óssea, que é uma aspiração de 5 a 10 ml do sangue da medula para que seja analisado e fechado o diagnóstico da doença. A partir do momento que você tem o diagnóstico da doença, a gente vai escolher o tratamento específico para essa doença. A leucemia, ela não é uma doença que envolve só o tratamento de quimioterapia. O tratamento é muito mais amplo. Ele envolve o tratamento oncológico, quimioterápico, ele envolve o tratamento psicológico, o tratamento social, você tem que fazer um tratamento também dentário, para que não tenha infecções no dente que levam a complicações durante o tratamento. Você tem que fazer uma reabilitação motora, onde os pacientes acabam ficando algum tempo internado e evoluem com alguns problemas, né, motores mesmo. Então, a fisioterapia é muito importante nesse tratamento. Então, aqui no Hospital de Câncer de Mato Grosso, nós temos um atendimento multiprofissional, onde envolve o médico oncologista, o médico hematologista, o dentista, o fisioterapeuta, a psicóloga, assistente social, e tudo isso é muito importante porque frente a uma luta de câncer, contra um câncer, a família toda fica envolvida nesse tratamento. Então você tem que oferecer condições para que essa família consiga auxiliar nesse tratamento. Então ela precisa de uma ajuda da equipe multiprofissional do hospital. No tratamento da leucemia, quando você passa por algumas fases do tratamento, você pode precisar em algum momento do transplante de medula óssea. Para que a criança ou o adulto possa fazer transplante de medula óssea, ela tem que ter alguma pessoa na família compatível com ela. E se você não tem nenhuma pessoa na família compatível, você vai buscar nos bancos de doadores, né, pessoas compatíveis que sejam em torno de 90% a 100%, para que você possa fazer um tratamento final, né, que seria o fechamento do tratamento da leucemia, que seria o transplante da medula. O número de doadores de medula óssea no Brasil ainda é muito pouco. A gente tem países muito desenvolvidos, onde você tem pessoas com câncer, pessoas com leucemia, que na hora de você decidir fazer um transplante de medula, você não tem dificuldade em achar um doador. Às vezes você tem 3, 4 doadores possíveis e você consegue escolher dentre eles o melhor, o mais compatível possível para uma criança ou um adulto com leucemia. No Brasil ainda, como o número de doadores de medula óssea são muito baixos, a gente ainda fica lutando para achar um doador ideal. Então, o tratamento da leucemia, que ela vai em torno de 2 a 3 anos de tratamento, e naqueles casos que não dão certo, que precisam ir ao transplante de medula óssea, então o paciente já tratou
4, 5 anos de tratamento para leucemia, para chegar na fase do transplante de medula e não achar um doador, isso é muito triste, né? Então você não conseguir finalizar o tratamento ideal para aquele paciente, porque falta doadores na nossa região, no nosso país, que façam um exame de compatibilidade e possam, né, transplantar, oferecer o sangue, né, para os nossos pacientes. Toda vez que a gente precisa fazer um transplante de medula óssea, a gente tem que encaminhar para um hospital de referência em transplante de medula. Aqui no Hospital de Câncer, na faixa pediátrica, nós temos um contato muito grande, né, com o Hospital do Pequeno Príncipe de Curitiba, que nos ajudam muito nos transplantes de medula. A gente não tem tido dificuldade em encaminhar nossos pacientes para lá e tem uma parceria muito forte, não só com o transplante de medula, mas com exames laboratoriais que, frente à leucemia, nós temos exames que são muito específicos, né, e muito atualizados.